porque é um tablet grande que eu tenho, e aí eu vou iniciar aqui a aula de hoje, tá? Lembrando a Vossas Excelências que já iniciamos o capítulo 2. Iniciamos na quinta-feira passada, né? A participação de vocês aqui em sala, agradeço, e hoje também. E hoje nós vamos dar continuidade, né? De vez em quando eu vou olhar aqui para o telefone, porque aqui está o roteiro, para eu não passar batido. Teve uma turma X que a gente tanto dialogar, conversar, aí eu passei um item, passei adiante, eu nem percebi. Aí depois que é o outro aluno, professor, faltou aquele item. Aí, meu Deus, lá eu tive que voltar. Por isso que eu vou ter que de vez em quando olhar para cá. Eu falo que só, né? Mas aí eu prometo que a gente faz com toda a tranquilidade, a gente fala com toda a calma, tá? Pois bem, na aula anterior, meus amigos e minhas amigas, eu iniciei olhando aqui para o roteiro, daqueles, fazendo um rápido feedback, sem perder muito tempo, eu falei dos pressupostos, né, da ocorrência, lembrando aos senhores e às senhoras que são dois pressupostos que vocês anotaram, né? Nós estamos estudando o capítulo da regra geral. A sucessão geral, ela trabalha com vários conceitos importantes, né? De suma necessidade para que os senhores e as senhoras não esqueçam, que vai servir para todo estudo do direito sucessório, né? Aí na aula anterior eu falei daqueles dois principais pressupostos. O principal deles é o evento da morte, né? E o outro eu também mencionei a coexistência dos herdeiros. São importantes esses pressupostos, são necessários, tá? Sendo que o principal deles é o evento morte, para que a gente caracterize, né? Para que a gente reconheça o início do direito das sucessões sob a modalidade restrita. E aí nós discutimos isso, eu mencionei, e aí vocês também devem ter anotado aí no caderno de vocês ou no computador, né? Logo em seguida, meus amiguinhos, eu falei do princípio da saisinha, tá? Vocês também anotaram. Ele tem a finalidade de informar o quê, gente? É o princípio que visa nos informar, visa dizer, né, que a transmissão da herança, ela é repassada automaticamente, ela é transmitida de imediato. Então, nesse exato momento que nós estamos tendo essa reunião aqui virtual, pode ser que nós já estejamos, né, até numa condição de herdeiro. Muitas das vezes a gente ainda nem sabe disso. Até brinquei no bom sentido da palavra com vocês, né? Dei alguns exemplos, mencionei aqui alguns nomes, e aí a gente entendeu nesse sentido, né? Que pode ser que a gente já esteja em um contexto vivenciando e de repente a gente ainda nem se atinou para esse detalhe, né? Então a transmissão da herança, eu acho que vocês anotaram aí no material de vocês, é a redação do artigo 1784, até vocês colocaram aqui no chat, né? Algum colega colocou. Esse artigo ele é importante, gente, porque é o artigo que vai nos informar acerca da existência desse princípio. O próprio artigo ele é muito clássico, né? A herança transmite-se desde logo. Então, se alguém, por exemplo, faleceu, não é daqui a 5 minutos e 10 minutos que a herança vai ser transmitida, né? Caso, obviamente, exista herança, né? Estamos levando em consideração que existe uma herança, regra geral. Então, aquela pessoa, aquele herdeiro, já se encontra nesse estágio, mesmo que essa pessoa ainda nem saiba, né? Não é minutos depois, professor, que, por exemplo, fulano vai estar na condição de herdeiro. Não, é automaticamente. A herança será transmitida o quê, gente? De imediato, tá? E é o que se propõe o princípio da saisinha. O que quer dizer saisinha, que eu expliquei na aula anterior? É algo que você pode se apoderar, né? É algo que você pode se prender, agarrar. E esse algo, professor? No caso, a herança, tá? Então você vai tentar se formalizar como futuro titular dessa herança. Indubitavelmente, depois que você perpassar por todo o devido processo formal do inventário, né? Até você obtiver a sua partilha, até você obter, melhor dizendo, né? Mas antes disso, existe uma regra que já te reconhece como herdeiro, pelo simples fato de já ter o quê? Formalizado aqueles pressupostos que eu já comentei. O principal deles, o evento morte. Então, é o que defende o princípio da saisinha, né? O fulano de tal, o Beltrano, já se encontram como herdeiros. A herança já foi repassada a eles, né? De uma forma imediata, a partir do momento
que ficar caracterizado, comprovado aqueles pressupostos, que o principal é o evento morte. Então, isso defende a redação do artigo 1784, que nós comentamos, só fazendo esse rápido feedback, né? E, salvo me engano, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, eu comentei também que a SAIzinha, esse princípio, tanto acontece onde? Na regra da sucessão legítima, né? Se lembra que vocês anotaram? Tanto na regra da legítima, como na regra do testamento. Salvo me engano, vocês anotaram isso. Eu cheguei até a falar para vocês que, cuidado, que às vezes a OAB, algum concurso, pode dizer, porque os efeitos da SAIzinha isso acontece na regra da legítima. Não. O testamento também aceita. Quando o testamento um dia for lido, for aberto, melhor dizendo, né, para ser lido, reconhecido, ali está sendo sacramentados os efeitos do princípio da SAIzinha. Então, isso a gente não pode deixar de não reconhecer, tá? Nesse primeiro momento, os efeitos propriamente ditos vão ser levados em consideração para o testamento. Professor, mas a gente não faz o testamento em vida? Sim, a gente faz o testamento em vida. Só que a sua produção, a sua eficácia jurídica, somente vai ser ratificada depois que alguém, claro, né, gente, tem que falecer alguém para que o testamento possa ser aberto, possa ser lido e ao mesmo tempo reconhecido. Aí sim, nós temos já a sacramentação do princípio da SAIzinha propriamente dito. Tá? Então, naquela data específica da leitura, da formalização propriamente dita, nós podemos considerar que ali os efeitos do princípio estão sendo o quê? Sacramentados. Tá? Isso eu comentei na aula passada, esse princípio, está até aqui no teu material, que eu estou olhando aqui, né, no meu telefone, na redação do artigo 1784, tá? Que eu gostaria que os senhores e as senhoras, não é para gravar nada, tá, gente? A nossa aula aqui é um bate-papo, sempre vai ser assim, né? Mas eu quero que vocês não esqueçam a importância do princípio para a nossa vida, né? Quando alguém falecer, né, automaticamente eu já me encontro em um estágio de herdeiro. E a herança, teoricamente, já foi transmitida para mim. Agora, basta que eu, posteriormente, vá me legitimar, né? Tomar conhecimento desse contexto que eu já estou vivenciando. E isso vai acontecer através do inventário. O inventário é o trâmite burocrático, né? Para que eu vá depois buscar a minha herança, para que eu vá me formalizar, me legitimar. E, se Deus quiser, buscar o que eu tanto quero, a minha partilha. Tá? Mas antes disso, a herança já foi transmitida. Então, nós comentamos isso na aula passada, só para recapitular. Algum colega, de repente, pode não ter anotado, e aí eu estou só fazendo o feedback. Fechamos a aula passada falando da exceção. O que não se transmite com a SAIzinha, que vocês me responderam, né, alguns colegas, com relação aos direitos personalíssimos, te lembra, né? Aqueles direitos inerentes ao próprio ser humano, direito à honra, direito à imagem, à vida mesmo, né? Que eu falei para vocês já anotarem lá na regra do artigo 11. Eu acho que os senhores e as senhoras devem ter anotado, que são os direitos personalíssimos, né, do artigo 11. Esses direitos não são transmitidos junto com a herança, é uma exceção à regra do princípio da SAIzinha. E aí eu falei para os senhores e para as senhoras anotarem também, além dos direitos personalíssimos, as obrigações infungíveis. O que quer dizer algo fungível? É algo que eu posso... Isso, exatamente, Lucas. O que são obrigações? São obrigações, já está dizendo o colega aí, personais, né? Subjetivas. Somente se adequam àquele sujeito. Eu acho que vocês devem estar recordados que eu falei aquele exemplo, né? Eu mencionei aqui um colega, eu fiz um contrato de prestação de serviços, né? E atribuí aquela responsabilização de prestação somente para aquele sujeito. Descartei, de repente, os eventuais herdeiros, né? Caso essa pessoa apresente, né? Então, se de repente aquele pintor, por exemplo, aquele escultor, aquele arquiteto que eu contratei, eu posso ter atribuído ali uma cláusula de natureza infungível, personalíssima. Significa dizer, se um dia aquela pessoa, o prestador, vier a falecer, o contrato também vai ser cessado, né? Porque somente em vida a relação foi interpartes, de natureza personalíssima.
Então, se aquele prestador vier a falecer, os seus herdeiros, os seus filhos, por exemplo, não vão ser chamados para dar continuidade àquela prestação. Pelo contrário, cessa essa responsabilidade. Então, é uma obrigação personal, né? É uma obrigação infungível. E, obviamente, essa continuidade dessa prestação desse serviço não vai ser transmitido com a herança, vai ser cessado, tendo em vista que em vida eu firmei uma obrigação personalíssima com aquele prestador, com aquela outra parte. Então, é um outro exemplo, né, gente, que foge à regra do princípio da Saizinho, as chamadas obrigações personalíssimas, obrigações infungíveis, tá? E aí nós paramos aí na aula passada, né? Nós comentamos acerca dessas exceções, que indubitavelmente vocês também anotaram, né? Dentro desse panorama jurídico. O que é que não será transmitido com a herança? O que que foge a essa regra? E aí vocês falaram direitos personais, né? As obrigações de natureza personalíssima também, infungíveis, que aí são algumas duas principais exceções. Claro que existem outras que quando chegar o momento, lá na frente, também vou mencionar, dentro da regra da herança jacente, que ainda não vou comentar agora, mas não se preocupem, que logo, logo também nós vamos comentar. Existem outras situações também que não vão ser ratificadas com a SAIzinho, mas por hora, basta que vocês entendam, algo que é inerente ao sujeito, de natureza personalíssima, não será transmitido, tá? Paramos aí na aula passada e hoje, claro, né, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente não pode parar, o nosso barco, né? Eu queria comentar para vocês, eu tenho certeza que vocês já estudaram isso, por favor, não vão me envergonhar. Ah, professor, foi o fulano de tal que nos deu aula. Eu não quero saber quem foi o professor, não me interessa. Mas eu tenho certeza que vocês estudaram o estudo da posse e da propriedade, tá? E, obviamente, ali vocês foram informados de algumas importantes informações, tá? Que o professor ou a professora deve ter passado. Aí, gente, eu estou olhando aqui para o material, existe justamente a regra da administração possessória na sucessão. Eu até coloquei no seu material, né? Administração possessória na sucessão. Aí vem regra da posse automática e logo em seguida a regra da presunção relativa. Calma, eu vou explicar tudinho para vocês. Na verdade, isso já foi até informado no passado, tá? Mas agora a gente resgata para sucessões. Regra da posse automática. O que é isso, gente? Olha, é muito simples da gente entender. Em vida, por exemplo, aquele proprietário, o fulano de tal, ele constituiu uma propriedade. Indubitavelmente, ali ele realizou atos de natureza de conservação da sua posse, de natureza de toda aquela proteção, de garantir o seu próprio interesse. Eu não sei se vocês se lembram aqueles elementos, né, constitutivos da posse, né, que obviamente ali a reconhecem como sendo uma posse justa, né, uma posse que não venha a ser clandestina ou precária. Você se lembra disso, dessas nomenclaturas, né? Que é importante a gente agora recapitular. Aquele indivíduo, professor, em vida, ele formalizou uma propriedade, ele adquiriu uma propriedade, exerceu uma posse de natureza de boa-fé, uma posse que não era maculada de nenhum tipo de vício, né? Uma posse de natureza justa, ele exerceu uma posse que não era violenta, pelo contrário, né, uma posse altamente transparente, sem nenhum tipo de irregularidade. Beleza. Boa-fé é a certeza jurídica da existência de um contexto com base na lei, né, gente? O que quer dizer a boa-fé? É porque eu tenho a veracidade, eu conheço aquela situação, eu me encaixo naquele cenário. E, obviamente, ali eu tenho como, de repente, até confirmar algum ato, realizar algum determinado efeito jurídico. Então, eu estou de boa fé, porque eu conheço a norma, e eu tenho interesse, eu tenho prazer de contribuir para que a administração da minha posse venha a ser realizada de uma forma tranquila. Então, essa é a chamada posse de boa fé que o professor de vocês no passado, ou a professora, né, não sei, explicou. Bom, professor, o que que a posse então tem a ver com a sucessão? Vamos lá, a chamada posse automática. Olha lá, gente, vamos imaginar que o seu João, um exemplo clássico, o seu João, ele apresente realmente uma propriedade.
E ele já vinha exercendo uma posse com essas qualidades, né? Uma posse de boa fé, uma posse justa. O que é uma posse justa? É uma posse que ele cumpre, né, com todas as suas regras também pertinentes à sua administração. É aquela que, obviamente, não tem nenhum vício de negócio jurídico. Ele adquiriu aquela posse cumprindo as cláusulas contratuais, a administração de todos os seus atos, enfim, ele está de acordo com a lei, tá? Então, ele exerceu em vida uma posse de boa fé e, ao mesmo tempo, uma posse justa. Justa é aquela que não é violenta, nem clandestina e nem precária, né? Que vocês, obviamente, devem estar recordados disso. Beleza, então, em vida, o seu João, ele realizou essa posse. Mas vamos imaginar que o seu João ele seja casado com a dona Maria e tenha dois filhos, o A e o B, tá? É óbvio, gente, que se um dia o seu João vier a falecer, dentro da regra da sucessão, indubitavelmente, acho eu que alguém vai ter que dar o quê? Continuidade à gerência, à administração daquela posse. Que em vida o senhor João assim já iniciou, né? Então, o que que nós estamos observando aí, meu povo, minha pova? Já dizia o velho ditado popular. Os herdeiros deverão dar continuidade ao gerenciamento, à administração daquela posse que em vida foi iniciada pelo senhor João. Os efeitos da posse, os efeitos da administração daquele ato possessório, que em vida foi, com pontapé inaugural, iniciado pelo senhor João, dentro da regra da sucessão, a gente não vai nunca deixar de não entender. De uma forma automática, imediata, com base na Saizinho, né? Os herdeiros, obviamente, vão ter que dar o quê? Vão ter que dar continuidade a isso, tá? Então, sem vida, eu realizei uma posse de boa-fé, como eu já havia falado, uma posse justa, como também já havia mencionado. Após o meu falecimento, já que eu era o proprietário, o responsável por aquele imóvel, os meus herdeiros, os meus filhos, a minha esposa ou companheira, não sei, né? Eles vão ser convocados pela Saizinho, né, pelo princípio, pela sucessão, e vão receber da mesma forma aquele ato de posse pela qual havia sido inaugurado previamente, havia sido iniciado previamente. Gente, a gente fica de dedos cruzados, a gente faz figa para que o seu João, pelo menos em vida, tenha realizado uma boa posse, uma administração de um ato possessório positivo, né? É o que a gente torce, né, gente? Porque a gente espera que em vida o seu João tenha cumprido com todos os seus regramentos enquanto possuidor. Tenha pago, quitado seus débitos, tenha gerenciado a administração dos seus impostos. Enfim, a gente torce para que em vida o seu João tenha realizado um excelente ato possessório. Porque esse legado, essa herança, vai ser automaticamente transmitida para as outras gerações. Não tem para onde correr. O problema é, gente, é que muitas das vezes nem sempre isso é satisfatório. Às vezes alguém falece, o próprio seu João nesse exemplo aí, agora infelizmente a posse não foi realizada de uma forma satisfatória. O que era para ser de boa fé, gente, acabou sendo o quê? De má fé. O que era para ser uma posse justa, infelizmente passou o quê? Ser uma posse injusta. Professor, eu fiquei sabendo que o seu João ele era um invasor de terra. Meu Deus. Professor, eu fiquei sabendo que ele invadiu uma propriedade. Ele realizou um ato precário, clandestino, violento. E o que é pior, já dizia uma prima minha, sabe? O que é pior, eu até acho grato. E o que é pior, gente, é que esse ato que o seu João realizou em vida, de uma forma clandestina, precária e violenta, acreditem, também vai ser transmitido da mesma forma para aqueles herdeiros sobreviventes. Então, a regra da posse automática, eu coloquei no teu material o artigo, coloquei, né, gente? Qual é o artigo que eu coloquei? Deixa eu só recapitular aqui, o 1207, né? Isso que está escrito aí no teu material.
que vocês já estudaram isso no passado. Ah, professor, mas eu não me lembro, então estou te recordando. A posse automática é o trâmite, é o procedimento da transferência. Ah, eu estou anotando, professor. Anota, criatura, não tem problema. Repito, é o trâmite, é o procedimento de transferência de um ato possessório que você iniciou em vida e que, obviamente, vai se estender para além após o falecimento de alguém, para além após o acontecimento da morte. Então, é a forma pela qual a posse você vai transmitir. A chamada posse automática é os efeitos da transmissão da posse. Se você realizou uma posse de boa-fé, ela vai ser transmitida da mesma forma para os herdeiros. Se ela foi justa, da mesma significância. Agora, o problema é quando esta posse em vida não foi realizada nem de boa-fé e nem foi justa. Ah, professor, vai ser transmitido da mesma forma? Vai. Os herdeiros deverão ser convocados. Vão sofrer as consequências. Se alguém foi invasor durante o ato inter vivos, se alguém cometeu uma irregularidade, um ato ilícito, invadiu a propriedade de alguém, quer seja por turbação ou quer seja por esbulho, você já sabe a diferença, né? Turbação e esbulho, vocês estudaram isso também? Gente, não tem para onde correr. Tudo isso é fruto da consequência. Será de uma forma automática perante os efeitos da Saizinho, né? Porque aí a gente também está combinando a redação do 1207 com a redação do 1784. Olha essa dica que eu estou falando, anotem. É uma OBS da tarde, tá? Combinem a regra da posse automática com a regra da Saizinho, tá, gente? Quem avisa, amigo é. Professor, eu quero anotar, eu te dou um tempinho aí. Você pode anotar, tá? Automática porque você está levando em consideração os efeitos do princípio da Saizinho. Que a transmissão da herança é o que, gente? De imediato, é logo, é automático. Então, o seu João, infelizmente, cometeu um ato ilícito, realizou uma posse violenta na propriedade de alguém. Por exemplo, o Lucas cometeu uma posse clandestina na propriedade da Amanda. E, obviamente, após o falecimento de Lucas, os seus filhos ou a sua esposa deverão ser convocados pela justiça, né, Lucas? Para que eles possam dar uma resposta ao judiciário acerca daquele ato possessório, que em vida, infelizmente, o possuidor, o Lucas, assim cometeu. Prejudicou a propriedade da senhora Amanda, que a Amanda é uma rica fazendeira, né, Amanda? Professor, eu tive metade da minha fazenda foi invadida pela a comunidade do senhor Lucas. Ele invadiu, ele prejudicou a minha plantação, minha produção veio à queda, e eu ingressei com uma ação de turbação, uma ação de esbulho, acumulado com perdas e danos, em sede de liminar, de reintegração de posse. Tudo bem, é o direito da senhora Amanda ter ingressado, porque ela está alegando, ela contratou a advogada Ana Clara, né, Ana Clara, que está defendendo a Amanda. Segundo a advogada Ana Clara, realmente o senhor Lucas cometeu uma posse de má-fé injusta. Sim, mas o senhor Lucas faleceu. Quem é que vai ser chamado pelo judiciário? Os herdeiros. Porque a transmissão da posse já foi perpassada, transmitida para os herdeiros do senhor Lucas. Tá? Eles vão ter que ser convocados, contratar um advogado ou a defensoria, para que, de repente, eles possam provar o contrário. Aí eu vou voltar aqui para o material de vocês. Tem uma saída, né? Principalmente para a chamada posse de má-fé e para a posse injusta, né? Para aqueles que assim cometeram. No caso do exemplo aqui, do exemplificativo do Lucas, os herdeiros dele, eles podem provar o contrário. Não, papai em vida não cometeu nenhuma posse injusta, como está alegando a senhora Amanda. Pelo contrário, nós vamos provar, nós vamos contestar. É a chamada o quê, gente? Como eu estou olhando aqui para o material, regra da presunção relativa da posse. Gente, regra da presunção relativa, tá aí no teu material. Nem deixei de não colocar aí para vocês os artigos. Esses artigos já são familiares para vocês, porque vocês já estudaram no passado. O que é a regra da presunção relativa da posse, que a titia Raimunda ou o titio Raimundo explicou para vocês?
É a possibilidade que os herdeiros do Lucas vão ter de tentar provar o contrário, de tentar se defender. Fazer com que aquela posse não venha a ser reconhecida como uma posse irregular, como uma posse injusta. Tem até a redação do artigo 1203 que inicia, né? Salvo prova em contrário. Eu posso até contestar o sentido contrário. Posso chegar com o juiz e dizer, não, não, mas eu não cometi nenhuma posse irregular. Eu tenho aqui provas contundentes que a minha posse, pelo menos a posse do meu pai, né, em vida, não foi imaculada de nenhum vício. Rodrigo, se ele não conseguir provar, então perde. Pois é muito complicado, né, Rodrigo? Porque a lei, no artigo 1203, nos dá a oportunidade da gente tentar contestar aquela posse viciada, entendeu, Rodrigo? Se você depois olhar aí o artigo 1203, porque eu não estou com ele aqui aberto, mas a redação é muito direta. Entende-se manter a posse será transmitida da mesma forma com que for adquirida, entende-se manter a posse da mesma forma como ela havia sido adquirida, salvo prova em contrário, né? Ou seja, eu posso contestar. Se a Amanda está dizendo que o Lucas foi invasor em vida, só que ele faleceu, teoricamente os filhos do Lucas deverão ser responsabilizados por aquele ato de posse que o Lucas em vida assim cometeu. Aí veio o que você me perguntou, sim, mas tem que provar, gente. Me cheira, muitas das vezes, o quê? Provas documentais, testemunhais. Já ouviram falar no justo título da posse? Vocês já estudaram isso, né? É um documento fundamental que ali está ratificando a tese que eu não fui, que eu não cometi nenhum ato ilícito. Então, o que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam, e o colega acabou de me perguntar, temos que provar em situações de posse ilícita, injusta. O que é uma posse injusta, tu já sabe, né? Precária, clandestina, violenta. Tio Raimundo e a titia Raimunda te explicaram isso, tá? Só que em vida o fulano iniciou. Mas os efeitos também vão ser o quê? Vão ser transmitidos para gerações vindouras, para os herdeiros. A Saizinha não quer saber, gente, se a posse foi de boa fé, de má fé, se foi justa ou não. É dentro da regra da posse automática. Será transmitida da mesma forma como que ela havia sido adquirida, né? Agora, o problema é que muitas das vezes essa posse ela foi iniciada de ilicitude. Entendeu, Rodrigo? Alguém já pode ter iniciado uma posse irregular. E se essa pessoa vier a falecer, não tem para onde correr. Os herdeiros deverão, a priori, ser responsabilizados pela Saizinha. Agora, nem tudo é regra, tem exceção, né, gente? Ainda bem que existe o artigo 1203, né? Porque é uma possibilidade da gente tentar provar o contrário, sob pena aquilo que você acabou de me dizer, de me perguntar, né? Eu vou ter que ser responsabilizado. Eu poderei vir até perder a posse, sim. Em situações extremáticas de esbulho, você sabe qual a diferença do esbulho para a turbação, né, gente? Vocês se lembram, né? O que é esbulho? Esbulho é a perda total da posse. Tá? É uma situação realmente problemática. É a totalidade, a integralidade que você pode vir a perder. Se realmente eu não puder provar o contrário, aí foi o que o colega me perguntou. Eu poderei, os herdeiros de repente vir a perder essa posse para aquela suposta vítima. No caso aqui, a Amanda ela pode resgatar essa posse, a administração dessa posse como um todo, que é o que ela mais quer. Ela contratou a Ana Clara com essa finalidade, tá? Então, resumo da ópera, para que ninguém saia dessa sala sem entender. Sem querer, querendo, já dizia o Chaves, eu retomei aqui com vocês alguns enunciados da posse, resgatando a aula de vocês lá dos direitos reais. Posse violenta, clandestina, precária, né? Posse de boa-fé, posse de má-fé. Isso, atos intervivos. Mas os efeitos, eles se postergam após a ocorrência da Saizinha, após a abertura da sucessão. Os reflexos são automáticos, dentro da regra da posse automática.
1207, né? Não interessa se você está na condição de testamenteiro, se você está na condição de herdeiro, não importa. Será transmitido os efeitos da obrigação possessória, tá? A gente torce para que em vida aquele possuidor, aquele legítimo possuidor, tomara que ele tenha realizado uma posse justa, né? Uma posse de boa fé, porque aí se torna só consequência, né? Se torna muito mais acessível para os herdeiros. Eles não vão ter muita dor de cabeça de dar continuidade à administração dessa posse. Só que o problema é que nem sempre tudo é flores. Pelo contrário, né, gente? A maioria é problema. E aí, na prática, se aquele possuidor realizou uma posse irregular, clandestina, precária, violenta, uma posse de má fé, não tem para onde correr. Para a Saizinho, para a sucessão, isso vai ser também transmitido automaticamente. É a posse automática. Agora, professor, eu quero ingressar na justiça, eu quero me defender, eu quero provar o contrário. Eu quero contestar. Com base na redação do artigo 1203, até o 1206 também, né? É a regra da presunção relativa. Existe uma possibilidade, segundo essa redação, da gente tentar buscar a nossa inocência ou a inocência daquele de cujos, daquele falecido. É competência agora do espólio, né? Se defender, tá? Porque você vai ingressar no judiciário, não tem para onde correr. Isso não é resolvido via cartório, né, gente? O juiz vai ter que tomar conhecimento da aptidão, da defesa dos herdeiros perante aquela acusação daquele determinada vítima, daquela vítima, tá? E aí você ingressa com o espólio do fulano de tal, o espólio do Lucas, representado pelos legitimados senhor Luquinha Júnior, senhora Luquinha Maria, os herdeiros, e a senhora esposa, que agora é viúva. Então eles estão tentando provar o contrário, contestar. É a regra da presunção relativa. Ao asseverar que em vida o senhor Lucas não estivera na condição de possuidor de má fé, que cometeu uma posse injusta, porque essa é a acusação da Amanda, da proprietária. Por outro lado, quem tem que responder a isso é o espólio do senhor Lucas, representado pelos herdeiros, tá? Dentro da regra da presunção relativa, porque a presunção relativa é uma ferramenta que a lei está nos oportunizando para que a gente venha se defender, para que a gente venha tentar provar o contrário daquela suposta acusação que está nos informando que você cometeu uma posse irregular. Tá? Então, para a Saizinho já foi transmitida essa responsabilidade. Só que eu ainda posso me defender com meios probatórios legais e contundentes. É isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam, tá, gente? 1200. Ah, eu quero gravar. Não grave artigo nenhum. Eu não estou falando aqui para ninguém gravar nada. Eu só quero que vocês entendam a essência da nossa conversa. Se por um lado nós temos a posse automática, que é a transmissão da posse, não importa se ela é de boa fé, se ela é de má fé, se ela é justa ou não, já foi transmitida essa responsabilidade possessória. Por outro lado, eu posso ainda me defender dentro da regra da chamada presunção relativa da posse. Tem até uma redação aí, eu acho que deve ser o 1206, né? Eu não gravo artigo, mas ele diz o seguinte, né? A posse será transmitida da mesma forma com que havia sido adquirida, né? Então, a posse é transmitida da mesma forma como eu adquiri. Tomara que eu tenha adquirido em vida uma posse justa, de boa fé. Será transmitida pela regra da posse automática da mesma forma. O problema, professor, como o senhor falou, se for o contrário, eita pau, foi de má fé, foi injusta, a Saizinha vai eximir? Não, transmite-se também. Quem está na condição de herdeiro vai ter que sofrer as consequências, a priori. Mas a pessoa, de repente, tem uma alternativa, né, de buscar seus meios de provas que vinham contestar isso. 1203. Eu posso provar o contrário. Com esta situação de anormalidade, especificamente, tá, gente? Eu posso ainda tentar provar o contrário, tá? Certo, Rodrigo? Com a sua pergunta, os demais, deu para entender essa diferença da posse automática com BIM e com o princípio da Saizinho? E a presunção relativa da posse, gente, que é uma possibilidade de eu contestar
provar a inocência do espólio perante aquela suposta acusação daquela vítima que está te imputando uma responsabilidade, porque agora você é herdeiro, né? Estão te dizendo que o seu pai em vida cometeu uma posse injusta. Então eu tenho que ingressar no judiciário, tentar provar que eu tenho justo título, que as minhas contas estão em dias, no caso as contas que meu pai até então realizou, a administração daquela posse, os débitos todos saldados, os tributos todos formalizados e quitados. Prova documental me cheira, né? Se for o caso, prova técnica também, pericial. Se for o caso, junta a testemunha, criatura, e vai te defender lá com a justiça. É o que está defendendo a redação do 1203. Regra da presunção relativa. Eu posso contestar, posso provar o contrário, posso me defender. Tá? Tudo very good, tudo ok. Tô aprendendo inglês, gente, tô um pouco metido, né? E aí eu ainda me familiarizando, tá? O que mais, gente, que nós temos aqui no material? Eu vou colar aqui, tá? O roteiro. Nós temos a diferença entre morte real, né? É isso, gente? E morte presumida. Tomando aqui um gole d'água. A água é abençoada, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ainda bem que nós estamos aqui. A titia Raimunda ou titio Raimundo também já explicou isso para vocês no passado. Parte geral, né? Eu tenho certeza que eles devem ter mencionado. Mas, professor, eu me esqueci. Eu que sou bonzinho, eu vou recapitular, tá? Porque, na verdade, verdadeiro eu já poderia passar direto. Mas, MAS, eu posso dar uma recapitulação aqui. Qual é a diferença, Vossas Excelências, entre morte real e morte presumida? Ah, professor, eu me esqueci. Tudo bem. Vamos começar pela morte real. Gente, a morte real, até uma criança de 1 ano superdotada vai te dizer a resposta. Ocorre a partir do momento da comprovação do quê? Da cessação do funcionamento do aparelho quê? Do aparelho cardiorrespiratório ou do aparelho encefálico. E aí, o que a titia Raimunda ou o titio Raimundo explicou para vocês? O que caracteriza a comprovação da morte real? É a comprovação, é a cessação do funcionamento do aparelho cardiorrespiratório ou do aparelho encefálico? Pergunta que vale Encefálico. meio... Exatamente, Lucas. Agora, cuidado, que eu vou dizer, que o titio Raimundo, a titia Raimunda explicou. Até então, nos anos 90, até antes do advento do atual Código Civil de 2002, a jurisprudência levava em consideração justamente o término, a cessação do aparelho cardiorrespiratório. Porém, hoje nós sabemos que não necessariamente isso é mais plausível, né? Porque nós temos os usos, o avanço da tecnologia. O que isso tem a ver, professor? Eu quero te dizer o seguinte, criatura, põe uma coisa na sua mente, tá? Isso acontece muito, infelizmente. Pode ser, perdão, pode ser que uma pessoa, por exemplo, já está agora em estado de coma. Tecnicamente, escutem só o que eu vou dizer, tá? Que isso é importante. A equipe médica já testou, por um laudo, o falecimento da morte cerebral ou encefálica. Muito embora, cuidado, o coração ainda esteja em funcionamento, tá, gente? O aparelho, né, os aparelhos clínicos ainda estejam sustentando o batimento cardíaco daquele sujeito. Porém, todavia, contudo, para sucessão, nós já podemos considerar a ratificação dos efeitos da SAISINE. Gente, cuidado com isso. O colega já respondeu muito bem, né? Nós temos que levar em consideração a morte encefálica e os reflexos disso para a sucessão. É isso que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam. Quais são as consequências disso para a sucessão, professor? Eu quero dizer o seguinte para vocês: se realmente ficar constatado pelo laudo clínico a morte cerebral, mesmo que o coração ainda esteja em batimento cardíaco, com auxílio da tecnologia da máquina, né, do funcionamento dos aparelhos, porém os efeitos da SAISINE, gente, já foram ratificados dentro desse aspecto, um estágio de coma.
É isso que a jurisprudência atualmente já sacramentou, tá? Ou seja, eu posso já iniciar o procedimento da formalização da sucessão, professor, dentro desse aspecto do comunicado do laudo clínico, sim. Porém, precisa de veracidade, né, gente? É óbvio que o documento mais importante, principal de todos, é a certidão de óbito. Isso daí, até uma criança de 1 ano ia te responder. Eu não posso dar o pontapé no inventário, mas eu posso dizer que a Cezinha já operacionalizou seus efeitos. Cuidado, tá? São duas interpretações. Eu não quero confundir ninguém aqui. Vou falar até com mais tranquilidade, com mais calma para vocês entenderem. A transmissão da herança já foi sacramentada com a morte encefálica, tá, meninos e meninas? Mas a formalização, o trâmite, eu preciso da certidão de óbito. Óbvio. Quem é que vai me dar isso é o cartório. Para que eu possa, daqui a pouco, me habilitar onde, gente? No inventário. Estão me fazendo entender? Vocês prometem que não vão esquecer isso? A Cezinha, ela antecede, tá? A transmissão da herança já aconteceu. Agora, os efeitos formais, a formalização do inventário, eu preciso da sacramentação ainda da certidão de óbito. Dentro desse estágio de coma, posso dizer assim, dentro dessa situação, desse fato gerador específico, tá? Agora, teve uma pergunta, uma vez brilhante, de um aluno que eu nunca me esqueço. Professor, é o seguinte, diga, falei assim mesmo, ele falava assim, né? E se de repente, professor, ele era pernambucano, ainda é, né? Professor, e se de repente a pessoa vier a convalescer? Tá em coma. Até então, a equipe médica deu o laudo atestando a morte encefálica, morte cerebral. E se amanhã a pessoa vier a convalescer? Milagre, etc, não sei. Claro, né, gente? É por isso que eu estou dizendo que isso é relativo, tá? Tecnicamente, nós consideramos o efeito da Cezinha com a comprovação do laudo clínico. Porém, os efeitos formais do inventário, a gente precisa do laudo da certidão de óbito, óbvio, para a gente iniciar a habilitação. Mas pode ser que nesse inteirinho a pessoa venha realmente convalescer. É o que a gente torce, né? Para que esses efeitos venham deixar de ser operacionalizados, de caráter provisório, tá? Eu posso dizer que nesse estágio de coma, enquanto não for sacramentada essa certidão de óbito, nós temos uma expectativa. A Cezinha realmente ela foi sacramentada com a morte encefálica. Agora, a partir do momento com a finalização de todo o ato, principalmente depois com a obtenção da certidão de óbito, que é fruto da consequência também do término de todo o aparelho do funcionamento do corpo humano, né? Aí é claro que o coração depois vai ser consequência, né, gente? Porque se o cérebro já morreu, indubitavelmente a pessoa não deixa também de estar nessa condição de óbito. E comanda o nosso corpo é o cérebro, óbvio. O coração está batendo algumas horas, mas daqui a pouco vai cessar. Então, para efeitos da Cezinha, considerou aquela data da sacramentação da morte encefálica, tá? Então, se um dia eu ingressar no inventário, a certidão de óbito, cuidado, hein? A data da certidão de óbito considera, indubitavelmente, a data da sacramentação da morte encefálica. Quem é que vai dar esse respaldo? É a equipe médica, né? É a certidão de óbito da equipe médica. Porque vocês sabem que são duas declarações. Tem a declaração de óbito do corpo médico e tem, finalmente, a declaração de óbito oficial do cartório. Para quem já teve essa oportunidade, entre aspas, né, de verificar esse trâmite. Eu estive agora passando por isso. Mas para mim já não é mais novidade, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, para não confundir a mente de vocês. Onde é que você quer chegar, professor? A morte real é a morte do falecimento dos órgãos. Todo mundo já sabe disso. E para a sucessão, considera o falecimento a comprovação da morte encefálica, morte cerebral. Mesmo que o coração ainda esteja batendo, algumas horas, de repente até algum dia, alguns dias. Agora, a partir do momento que ficar sacramentado, por definitivo, todos os órgãos,
Lá na frente eu vou obter a certidão de óbito, mas a certidão de óbito ela considera a data do falecimento daquele laudo clínico médico. É ali que vai levar em consideração a data oficial da abertura sucessória. Professor, então hoje, que dia é hoje, gente? Hoje é 3, né? Hoje é 3 de março. Hoje foi constatada a morte cerebral do fulano. O coração ainda está batendo, ele está em estado de coma. Daqui a algumas horas vai parar de bater. Tudo bem, já foi constatado a abertura sucessória, a morte, né? O falecimento do indivíduo, porque já é a morte encefálica. Até que realmente ele não venha convalescer, os efeitos da SAISIN foram sacramentados. Com a obtenção do laudo clínico. Se amanhã ou se depois realmente vier ele obter, os entes queridos, no caso, né, os herdeiros, vierem obter a certidão de óbito, a data do falecimento oficial será levada em consideração de onde? Da data daquele laudo clínico médico. Ou seja, a data da ocorrência do falecimento da morte cerebral. Tá, gente? É isso que eu quero que vocês não esqueçam, que é hoje, né? Ah, professor, a certidão de óbito foi formalizada no dia 10 de março. Mas a data do falecimento não foi no dia 10 de março. A data do falecimento foi dia 3. E, salvo me engano, foi a data da morte cerebral. Constatada, comprovada pelo laudo clínico, médico. O indivíduo estava em estado de coma. Infelizmente, não conseguiu convalescer. E aí veio a sacramentação. Certo, meninos e meninas? Deu para entender? Ficou claro isso, a morte real? Que hoje você considera esse efeito, esse fato gerador. A data que considera a morte encefálica, a morte cerebral, tá? A certidão de óbito é o documento plausível essencial que tu vais obter para depois tu te habilitar no inventário. Ah, eu pensei que eu ia me habilitar no inventário só com o laudo clínico médico. Não, gente. O laudo clínico médico é o documento que você vai resgatar da equipe médica para que depois você vá no cartório buscar o quê? Sua certidão de óbito. Óbvio, né, gente? Mas ali já consta a data oficial do falecimento, que é a data do falecimento da morte encefálica, tá? Professor, e o que é morte presumida? Eu te pergunto o que é morte presumida. Tu já sabe, né? Professor, eu esqueci. Vou te relembrar então. Gente, eu não coloquei no material porque eu acho que vocês já sabiam, mas tudo bem, ninguém tem que gravar artigo, né? Mas aí, por respeito à turma, anotem aí, por favor, a regra do artigo 7º, só para recapitular, o que é uma morte presumida. Pela etimologia, bora pegar a palavra presumida. Você já tem uma prévia certeza. Vou só tomar como exemplo, tá? Nada contra ninguém aqui, por favor. Vou pegar o Gustavo como exemplo. Presume-se que o Gustavo já esteja falecido. Ou seja, a família está muito preocupada. A família do Gustavo ligou para a advogada Caroline, a família do Gustavo. Doutora Caroline, oi, sou eu. O nosso ente querido, ele é militar, né? Partiu para uma atividade bélica. Ficamos sabendo que ocorreu um confronto aí. E parece que o nosso ente querido se envolveu justamente nessa batalha, já estava, né? Não deu mais notícias, doutora Caroline. Isso é a esposa do senhor Gustavo, ligou para Caroline. Ligou para ti, né, Caroline? Tu me falaste, né? Aí a Caroline vai dizer o seguinte: olha, existe a regra da presunção da morte, né? É artigo 7º, Rodrigo, do Código Civil, artigo 7º. Aí a Caroline vai explicar da seguinte forma para os entes queridos: olha, existe uma certeza, né? Muitas das vezes, e acredita-se que o senhor Gustavo realmente não esteja mais vivo. Normalmente, a gente pode ingressar com pedido de abertura de ausência, solicitação, melhor dizendo, né? De declaração de reconhecimento de ausência. Mas existem situações tão claras e evidentes, tão explícitas, e isso é a Caroline falando com a esposa do Gustavo, tá, gente? A Caroline explicando. Existem situações tão explícitas, dona Fulana, como, por exemplo, essa que o seu marido foi para uma atividade bélica, ele é soldado, né? E infelizmente não conseguiu mais dar notícias. E olha, já tem um tempo isso, né?
Então, a gente já pode inaugurar a regra da chamada solicitação de uma declaração de morte presumida. Só quem vai dar isso, gente, é a via judicial, tá? Desde que fique claro e evidente, diante desse contexto que nós estamos analisando, no caso aí de uma situação bélica, né? O Gustavo, ele era militar, só que não deu mais notícias e presume-se que realmente não esteja mais vivo. Indubitavelmente, a gente sabe que é uma regra relativa, né? O juiz, normalmente, ele não necessariamente vai perpassar por todo o devido processo legal de reconhecimento de ausência, de abertura de ausência, termo de declaração de ausência. Porque tu sabes que tem uma diferença entre ausência para morte presumida, né? Pergunta. Salvo me engano, tem um artigo que fala desse tempo, é 2 anos. Normalmente é 2 anos, tá, Lucas? Salvo me engano, eu não sei se é o artigo 7º, parágrafo, artigo 21, né? Mas temos também uma regra lá da sucessão provisória, e a sucessão provisória também menciona isso, que a sucessão provisória, Lucas e companhia, já é uma consequência da abertura da ausência. Cuidado com isso vai cair num concurso. A ausência não quer dizer a mesma coisa que morte presumida, tá? Os alunos normalmente confundem muito isso, não estou dizendo que são vocês, tá? Mas tem algumas pessoas que confundem, não é a mesma coisa. A morte presumida, eu não necessariamente vou perpassar por todo o trâmite burocrático da ausência. O juiz, ele já vivenciando aquele cenário de provas trazidas a ele, de fatos geradores que já atestam a comprovação realmente de um falecimento de alguém. É muito explícito, é muito claro e evidente que a pessoa já esteja já falecida em virtude daquele contexto que ela está vivenciando. Aí o artigo 7º fala, né? Principalmente situações de atividades bélicas, tá? Agora, a ausência não, é alguém que saiu do seu recinto, está desaparecido e nós não sabemos ao certo o motivo desse desaparecimento. Qual é o fato gerador que levou a isso, tá? E aí nós temos que adentrar no pedido de abertura de ausência, administrativamente, aí depois eu vou peticionar para a justiça, vamos perpassar por um tempo, até que o juiz defina a sucessão provisória. 1 ano, se eu não tiver advogado. Agora, se eu tiver advogado ou algum outro procurador, eu estendo 3 anos, de 1 a 3 anos, tá? Então é isso que eu quero que vocês não esqueçam. A morte presumida é uma situação, um fato gerador tão explícito que tudo já leva a crer, gente, 98%, 97%, mais de 90% que a pessoa não esteja viva. Aí o juiz não necessariamente vai precisar de iniciar todo o termo de solicitação de pedido de abertura de ausência. Ele já pode formalizar a morte, a declaração da morte presumida, trazendo implicações para a sucessão, óbvio. Agora, o problema é, né, gente, que a gente tem que perpassar por todo esse período. E se o Rodrigo, aliás, o Gustavo, depois de reaparecer, aí é outra consequência, mas antes de mais nada, vamos ver aqui. Professor, em relação à morte presumida, e se depois, exatamente, olha aí, Lourdes, tu tá em sintonia com o que eu ia falar agora. Porque, a priori, o juiz ele te dá essa declaração, uma declaração provisória, né, que a gente tem que levar em consideração esse estágio, normalmente um tempo de 2 anos, isso varia muito, de 1 a 2 anos, né? Agora, dentro da regra também da sessão provisória, e a gente estende depois para a sessão definitiva, porque a definitiva, Lourdes e companhia, se perpassar 10 anos, indubitavelmente a sucessão automaticamente é a Saizinho, tá? Aí vem a tua pergunta, se de repente o Gustavo reaparecer depois que o juiz formalizou essa declaração, claro, né, gente, a gente vai ter que derrogar isso. O que é derrogar? Vai ter que desconsiderar todo esse ato. Tomara que ninguém tenha feito nenhuma procedimento de abertura acessória, reconhecimento de partilha, tomara que isso não tenha sido feito. Porque aí vamos ter que anular tudo, né? Porque o Gustavo ele vai ter que se habilitar. Ele é o legitimado, tá? Então, teoricamente, a declaração da morte presumida, ela é de caráter relativo, né? Porque existe um tempo oportuno que a justiça vai aguardar para que realmente finalize o cômputo desse período. Viu, Lourdes?
Contanto que não ultrapasse 10 anos, né? Porque 10 anos é o tempo total, tá? E aí, antes disso, alguém pode reaparecer, né? 2 anos, 1 ano. Teoricamente, existe essa regra da presunção, da posse. Aliás, perdão, a regra da presunção da morte, tá? Agora, se a pessoa amanhã reaparecer, ele vai querer se reabilitar, ele vai querer se legitimar e resgatar tudo aquilo que, obviamente, a ele lhe pertence com todo o direito. O que eu quero que vocês não esqueçam é que a morte presumida é uma situação muito clara, que tudo leva a crer que não tem para onde correr, a pessoa já se encontra realmente morta. A morte presumida ela é muito mais clara e evidente. Artigo 7º, vocês estão vendo aí as situações que levam à morte presumida. Principalmente para quem foi para uma atividade bélica, né? Não voltou mais, não deu notícias, principalmente após 2 anos. E aí não tem como o juiz ele pode já reconhecer essa morte presumida, né? Caráter relativo. E perpassando essa etapa, o juiz já pode converter para sucessão definitiva, sim. A partir do momento que fica ratificado, o que é relativo, né? Eu posso depois tornar caráter absoluto. O juiz ele já pode converter para definitivo, sim. Isso é perfeitamente possível, essa declaração, tá? A gente observa muito isso, viu, gente, no dia a dia. Supostamente, eu pensava, olha o verbo, né? Eu imaginava, eu pensava que o Gustavo estava morto. Ele foi para a atividade bélica, ele foi para a guerra do Iraque, não foi, Gustavo? Mas ele conseguiu sobreviver. Tudo levava a crer que ele estava morto. Até obtivemos uma declaração perante o judiciário. Mas aí, depois, dias depois, até anos depois, o Gustavo deu sinal de vida. Opa, é a pergunta da colega, né? É claro que ele vai tentar se reabilitar. Se de repente alguma coisa já foi rateada, dividida, partilhada, o Gustavo vai, ei, tô vivo. Eu vou querer resgatar aquilo que me pertence, vou contratar um advogado, uma defensoria, porque eu não morri ainda, eu estou vivo. Logo, eu tenho direito de dar continuidade aos meus direitos propriamente ditos, principalmente à minha propriedade, aos meus bens. Certo, Lourdes? Isso é muito provável que possa acontecer. Só que a morte presumida, ela é muito mais clara comparada à ausência. A ausência, alguém foi na padaria e não voltou mais. A pessoa não sabe realmente onde é que está o desaparecido. Aí vai lá na TV X, né, com cartaz. Procura-se a Daniele, parente da Daniele, chorando, né, com cartaz na mão. Meu Deus, cadê a Daniele? Ela foi para a padaria, não voltou mais. Aí é uma ausência. Agora, tem situações de contexto que a pessoa realmente se encontra que tudo leva a crer que não tem para onde correr, a pessoa não tem volta. E aí a gente vai para a morte presumida, que é o artigo 7º. E, obviamente, o juiz ele não vai passar necessariamente com... Não é preciso você perpassar por solicitação de ausência, sucessão provisória. Não. O juiz ele já pode converter futuramente para a sucessão definitiva, essa morte presumida. É o que normalmente acontece. Tá? Certo, gente, a diferença da morte presumida para a ausência, a morte presumida é muito clara e evidente. A ausência nós temos que ainda perpassar por uma nomeação de curador, nós vamos ter que adentrar numa sucessão provisória, aí tem os prazos. A ausência normalmente é mais demorada do que a morte presumida, que ela é bem mais óbvia, ela é bem mais direta, ela te leva muito mais à ratificação da abertura sucessória, reconhecimento da futura herança, tá? Artigo 7º são aquelas situações que eu te mencionei, tá? Certo, meninos e meninas, tudo ok? Lourdes, respondi a pergunta, Lourdes, tá? Gente, olha, agora que eu olhei aqui pro relógio, já são 4 horas, tá? Eu só quero fechar com a comoriência, eu não posso fechar sem a comoriência, tá? Eu sei que eu já passei do horário, desculpem, peço desculpa, mas eu só queria fechar com a comoriência. O que é comoriência, gente? É o estágio de morte concomitante, né, gente? A pessoa tá com o seu carrinho, toda a sua família no carro, todos infelizmente faleceram. Essa concomitância de óbitos, dificilmente o judiciário
não vai saber, a não ser que seja uma prova técnica, mas é muito difícil saber de quem é que morreu por primeiro, né? Quem foi que precedeu por primeiro? Diante dessa incerteza, todos ali, o artigo 8º fala, né? Todos serão considerados automaticamente mortos. Traz implicações para a sucessão, professor? Sim, nós vamos discutir isso lá na frente, na regra da legítima. Porque pode ser que minutos depois, horas depois, alguém tenha morrido. Então, se o pai morreu antes do filho, naquele curto estágio de tempo, naquele curto intervalo de tempo, o filho estivera na condição de herdeiro. Herdou a herança. Mesmo que depois, horas depois, minutos depois, aquele filho também, infelizmente, tenha falecido. Então, a comoriência, diante dessa dúvida de quem foi que precedeu por primeiro, a lei é clara. O judiciário não vai contar conversa, reconhece todos mortos. Só que isso traz uma consequência para a sucessão. Quem é que está na ordem de preferência? Quem é que vai te dar essa resposta? É o Ari? Não, quem vai te dar essa resposta é o lado pericial, né, gente? É o IML da vida, tá? Ali é que nós vamos ter a prova técnica o suficiente de saber quem é que esteve ou quem estivera na condição de herdeiro durante aquele curto intervalo de tempo. E aí, sim, dentro da ordem da sucessão, nós vamos saber quem é que vai se habilitar por primeiro para resgatar aquela herança, tá? Depois que nós obtivermos a prova técnica. Enquanto isso, se houver dúvida, vamos aplicar como oriência a concomitância de óbitos, tá? Isso, vocês já estudaram lá no artigo 8º no passado, lá no estudo da regra geral, né, que muitas das vezes torna-se muito difícil para o juiz saber quem é que realmente faleceu por primeiro, aplica-se essa concomitância, essa regra automática, mas para a sucessão isso pode ser discutido sim. Para a sucessão nós podemos adentrar na regra do direito de preferência da ordem de vocação hereditária, na ordem de preferência. O professor Ari, pai do Arizinho, só que o professor Ari morreu antes. O Arizinho ainda está em estágio terminal, né? Ele, obviamente, não faleceu. Então, ainda naquele exato momento, mesmo em estágio terminal que ele se encontra, ele está na condição de herdeiro, tá? Mesmo que horas depois ele venha a falecer. E aí vamos trazer a regra da ordem da legítima para saber quem é que vai depois resgatar aquela herança, etc, etc. Quem é que vai se habilitar, tá? Certo, meus amigos, certo, minhas amigas, alguma dúvida a mais, tá? Então, hoje, eu ratifiquei com a turma B o item número 1, tá? Eu parei aqui na diferença entre morte real e presumida e adentrei na regra da comoriência. Comoriência dentro daquele contexto de mortes concomitantes. Regra geral, todos declarados mortos. Consequências, sim. Quem é que está na condição de herdeiro legitimado? Quem é que já pode se habilitar por primeiro? Muitas das vezes se torna difícil saber, precisamos resgatar a prova técnica pericial para que dê uma resposta para o judiciário, para que reconheça aquele fulano como herdeiro, mesmo que seja naquele curto intervalo de tempo. Isso aí é perfeitamente plausível e a prova técnica tem que dar uma resposta para isso, tá? Então nós paramos aqui na regra da comoriência. Amanhã, gente, eu quero que vocês todos continuem aqui, por favor. Vamos avançar mais, vamos chegar em outros itens. Vou ver se eu já chego amanhã com vocês na regra da capacidade, se Deus quiser, que esse estudo é importante, capacidade sucessória. Aí na outra semana a gente já fecha, se Deus quiser, esse capítulo 2, tá? Certo, meu povo, minha pova, tudo tranquilo, deu para nos entender, tá? Amanhã eu espero vocês aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Espero que todos tenham apreciado a aula de hoje. Não esqueçam, para quem chegou depois, já tem uma atividade. E domingo, até domingo, vocês devem postá-la na plataforma. Tá? Uma atividade muito simples, pensei em todos vocês. Uma atividade de conhecimento em termos de conceitos. E aí depois vocês respondam e postem na plataforma. Tá bom? Amanhã eu espero vocês aqui, hein? Hashtag todo mundo aqui. Tá bom? Depois vão lá na frequência. Coloque a frequência de vocês, tá?
Por favor, não esqueçam. E aí amanhã a gente se fala. Beleza? Grande abraço a todos, aula encerrada e amanhã eu encontro com vocês. Fala para aqueles colegas que não vieram hoje, que aí amanhã tem aula também, tá? E na sexta-feira eu posto a aula de hoje e posto a aula de amanhã. Coloco no YouTube. Um abraço, gente. Fui, já dizia o velho